Fala, fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte que os jogadores do Atlético Mineiro falaram depois de perder aí de 4-0 para o Flamengo, um chocolate aí, uma atuação de gala do Flamengo vencendo esse time fora de casa, com gols de Pedro, Arrascaeta, Plata e muito mais, né? Vamos ver aí como eles ficaram atordoados com essa atuação do Flamengo. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Bom, boa noite. É claro que eu vou entrar com você no assunto do jogo, mas pelo tamanho do Hulk, é um assunto que chamou muita atenção hoje e está dominando as manchetes, né? Antes do jogo, ele relacionado para a partida, no vestiário comunica da sondagem de outro clube e é cortado. Você conhece ele há muitos anos. Como foi esse momento ali para vocês, o vestiário, quando ficaram sabendo também desse corte de hoje do Hulk e de uma eventual saída? Bom, todos sabem do carinho e respeito que eu tenho pelo Hulk. Em janeiro falei muito sobre a pessoa dele, sobre o quanto ele é importante para que ele pudesse ficar no clube. E, cara, esse é assunto particular dele, do clube. Óbvio que é um cara muito grande dentro da história do clube, mas espero que o clube ele resolva da melhor maneira possível e a gente possa voltar ao caminho das vitórias. Claro que é um assunto para o Hulk decidir com a diretoria, mas para vocês no vestiário, sendo ele um líder do elenco, isso afeta de alguma forma? Cara, eu vou estar sendo até injusto com o Hulk, com a diretoria, falar que ele não ter participado, a gente ter tido esse resultado negativo muito ruim, a gente responsabilizá-los por conta disso. O responsável foi nós que entrou dentro de campo. Como te falei, o Hulk é muito grande na história do clube. Tem uma história linda que ninguém apaga, mas o que aconteceu ali dentro do vestiário ficou ali. Espero que ele e o clube possam resolver da melhor maneira possível e que, como eu falei, a gente possa reconquistar o caminho das vitórias e dos bons resultados. Não tem vindo, né? O desempenho não está tão legal. Você mesmo já falou sobre isso. Hoje um resultado talvez o pior do ano, talvez, né? Pelo 4-0. Esse bastidor interfere nesse resultado, e pensando numa semana que tem clássico também daqui a uma semana, como você acha que esse conjunto da obra dos bastidores pode ter, de certa forma, afetado o desempenho hoje, Everson? Como eu falei, se eu falar que os bastidores atrapalhou, eu vou estar tirando totalmente a responsabilidade nossa dentro de campo, nós jogadores, que a gente talvez não fizemos um jogo tão ruim. O resultado sim foi ruim. A gente teve chance ali, quando estava 1-0, a gente teve a chance do empate, a bola que ficou em cima da linha, no sai do tiro de meta, a gente acaba tomando gol. Então, infelizmente, hoje foi um dia ruim para nós, em todos os sentidos, internamente e externamente. E é poder trabalhar para que a gente possa melhorar o externo e também o interno, para que a gente possa reconquistar os resultados. E a relação? Esse fato do Hulk que aconteceu hoje, o que isso impacta em vocês para dentro do campo? É difícil falar depois de um resultado como esse, é difícil dar alguma justificativa pro torcedor. Se o microfone tá aberto, Ontem porque a não tá gente escutando nada. colocou todas as situações às claras e conseguimos resolver tudo. É difícil falar isso porque o jogo acaba não confirmando uma situação como essa, mas foi tudo resolvido. A situação do Hulk é uma situação do Hulk, a diretoria, eu não estou por dentro do que está acontecendo, do que aconteceu, eu tenho que foquei no jogo. E as coisas não aconteceram como a gente gostaria. É difícil explicar. É um jogo complicado, um jogo que a gente jogou com uma grande equipe, mas dentro da nossa arena a gente não pode permitir um resultado como esse. Acho que tem formas de perder, e por mais que a gente tenha corrido, feito o que podia, foi pouco. Acho que a gente tem que fazer mais, temos que trabalhar mais, temos que resolver melhor essas nossas coisas dentro de campo. E a gente não conseguiu solucionar os problemas que a gente precisava solucionar. Então, todo jogador, treinador chega aqui e fala que foi convencido por um projeto vitorioso, um projeto grande, e nos últimos 3 anos, nos últimos 2 pelo menos, esse ano caminhando para brigar contra o rebaixamento. Que projeto que é esse que te apresentaram, que apresentaram para os outros, e você sente que não está rolando aquilo que te prometeram? Cara, eu vou falar sobre o jogo de hoje. A gente, como eu falei, a gente teve uma conversa muito franca com a diretoria, uma conversa, no meu ponto de vista, muito positiva. A diretoria, a comissão, todos estavam presentes. Eu vou falar sobre o jogo, sobre a situação que aconteceu. Foi um jogo que não cabe a nós repetir. Acho que a torcida não merece isso, nós também não, pelo tanto que a gente vem trabalhando. Agora muitos vão falar que a gente não trabalha, que a gente está trabalhando mal, e é normal, o futebol é assim. Mas eu acredito de uma forma só, trabalhando mais, acreditando mais e reverter essa situação. A gente tem que reverter rápido. Como você falou, o campeonato está se complicando e a gente está ficando numa parte complicada da tabela. A gente tem que acreditar em nós mesmos, temos que fazer o torcedor acreditar em nós novamente. Acho que é uma coisa que vem do campo para fora. E ali sim a gente vai conseguir colocar o Atlético onde ele merece. Tomara.
O Galo tem a mesma pontuação da primeira equipe do G4. O Galo lutou contra o rebaixamento e a preocupação da torcida. Cara, eu não estava aqui no Atlético nos últimos anos, acompanhei pouco o que aconteceu, vi o que aconteceu sobre as finais que perderam, sobre tudo que aconteceu, né? Claro que eu, por ser um atleta profissional, eu acompanhei mesmo de longe um pouco. E cara, o que eu posso falar pro torcedor, é difícil falar alguma coisa nesse momento, o torcedor tem toda a razão de falar o que for, nossa equipe não está conseguindo retribuir o que eles vêm fazendo na arquibancada e a gente tem toda a ciência disso e é conversado isso dentro do vestiário. A gente precisa fazer mais, precisamos fazer melhor. E é uma situação que está incômodo para nós também, não é uma coisa que o jogador profissional gosta de passar, brigar pelo rebaixamento. A gente, quando é menina, a gente sonha com títulos, com grandes jogos e grandes finais e não com disputa de rebaixamento ou meio de tabela. Acho que a gente não é uma coisa que a gente sonha, né? O torcedor, como eu falei, tem todo o direito de falar o que quiser, de criticar o que for necessário. Eu acho que ele quer o bem do clube. O que eu posso falar é que a gente precisa muito deles. Vai ser muito difícil a situação que a gente vem passando, está muito difícil, mas sem eles também vai ser pior. Eu acho que o torcedor é a alma desse clube, nós precisamos ter eles do lado, nós precisamos deles. Como eu falei, é difícil falar isso numa situação que a gente vem vivendo, mas é a realidade. Nós trabalhando, fazendo com que eles acreditem novamente em nós, para que a gente possa reverter essa situação. Você chegou a falar que a reunião, você chegou a falar que a reunião com a diretoria foi muito positiva. Positiva em que sentido? As arestas foram aparadas? Existe alguma coisa, alguma pendência a resolver? Porque a gente vê essa bagunça dos bastidores refletindo no campo. Não, já resolvemos. Foi uma semana bem complicada para nós, uma semana que o clube, a imagem do clube foi uma situação que ficou muito, muito ruim. E é válido o torcedor acreditar. Complicada, numa turbulência, mas a gente já resolveu todas essas situações internamente, como tem que ser. Todas as coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer internamente. E acho que foi feito isso, eu achei muito positivo. Só que depois de um resultado como esse, é difícil acreditar, né? Acho que é difícil vir aqui falar que foi bem positivo e a gente perde um jogo como a gente perdeu dentro da nossa casa. Mas é trabalhar, as coisas foram acertadas com a diretoria, não tem pendências, vão resolver com as situações que precisam ser resolvidas. Do meu lado não tem nada pendente, então a gente tem que trabalhar, fazer o melhor, continuar focado no que a gente controla, que é dentro do campo e, como eu falei, dentro do campo, contagiar o que está fora e eles voltar a acreditar na gente. Como é a relação do grupo com o Paulo Braga, Maicon? O Paulo permanece no dia a dia, tenta resolver as situações que precisam ser resolvidas. Eu cheguei agora, né? Acho que teve situações que aconteceram no passado que eu não tenho ciência, o que eu posso presenciar. Ele tenta resolver as situações que precisam ser resolvidas da parte dele. E a gente tenta fazer o melhor também para ajudá-lo e ajudar o clube a trilhar caminhos melhores. Acho que ninguém é dono da verdade, a gente está aqui para se ajudar e temos que sair dessa situação. Só juntos a gente vai conseguir fazer isso. Maicon, mas eu fiquei curioso com uma seguinte questão que você colocou. O salário está em dia, não tem pendência. Que situação é essa que tem que ser resolvida? Não é vocês que são o problema, não, nesse momento, não é o time, não. Outro dia um colega seu colocou a culpa na imprensa, aqui na saída. O Atlético perdeu de 4-0, o Atlético está na ponta do rebaixamento, o salário está em dia, direito de imagem está em dia. Qual é o problema, então, que está acontecendo? Que o time não engrena, que o time responsabiliza várias outras coisas, menos a principal, dentro de campo. Me perguntaram se foi resolvida as pendências que foi resolvido. Eu respondi o que foi perguntado para mim. Óbvio que nós somos os maiores culpados. Óbvio. Nós que entramos em campo. A nossa responsabilidade a gente assume. Eu estou falando aqui desde quando eu comecei a falar que a responsabilidade é nossa e nós temos que fazer com que o nosso torcedor acredite em nós. Foi o que eu respondi. Acho que não sei se foi ela ou foi alguém que me perguntou sobre se foi resolvidas as pendências que precisavam. Que pendências? Eu não sei, eu falei que a minha parte não tem pendência. Então por que você disse que foi resolvido pendência e não tem pendência? Eu falei que foi resolvido pendências. O que eu falei foi, se tem pendências não é comigo. Então eu não consigo, você consegue saber o que as pendências que ela tem da vida dela? Não consegue, eu também não consigo. A gente não fica no vestiário tentando falar o que o Atlético faz, o que o outro clube está fazendo, o que você precisa fazer. A gente tenta resolver os nossos problemas. Nós estamos, sim, deixando a desejar em campo.
tem situações que não conseguimos resolver dentro de campo, a responsabilidade é nossa. Não é do Barba, não é do Paulo Brax, não é do Pedro. O Barba tem sua responsabilidade porque ele escala o time, ele monta o time, então ele tem a sua parcela. Mas nós jogadores somos os principais responsáveis. Eu não entendo por que você coloca dessa forma, eu acho que eu te acompanho algumas vezes. E não é responsabilidade da imprensa, a imprensa também não entra em campo. Ninguém falou isso. Não, o Alex falou. Quem falou? Não, que a gente entra em campo, não. Não. Falou que a responsabilidade do que está acontecendo no Atlético nesse momento é... Não, o que ele respondeu foi: vocês criam situações, vocês falam muito algumas coisas, e nem todas as coisas que vocês falam é verdade. É isso que ele falou. Nem todas as coisas que vocês falam é verdade. Vocês colocaram uma... Não, eu estou respondendo o que ele está me perguntando. Nem todas as situações é verdade. Vocês falaram que Vocês não. A imprensa falou que o Eduardo pediu para ser mandado embora, certo? O rapaz que falou isso confirmou isso. E não aconteceu. E vocês afirmaram. Não, Vocês afirmaram. Ele falou: eu não te retiro o que eu falo. Ele, né? Ele disse. Hã? Ele falou isso, né? A pessoa que você está dizendo. Eu falei que não aconteceu. Não, então, mas aí a imprensa falou, a imprensa no modo geral, vocês estão falando que nós jogadores estamos passando a responsabilidade para vocês. E eu estou falando que não estamos. A responsabilidade é nossa. Nós estamos deixando a desejar dentro do campo. Nossa responsabilidade. O que ele pontuou foi uma pergunta que vocês fizeram e ele falou: vocês estão colocando algumas coisas que não estão acontecendo. Ponto. Foi isso que ele falou. Então, respondendo a sua pergunta, a responsabilidade é nossa. Nós estamos representando o Atlético, a responsabilidade é nossa. Não é da imprensa, não é de ninguém, é nossa. Não é do Rafael, não é do dono do clube, é nossa. Nossa responsabilidade. Agora, você está colocando uma situação que, existe pendência e tal. Eu fui campeão no Corinthians. Em alguns momentos, com alguns jogadores precisando receber salário. Vocês sempre colocam que, é porque está recebendo salário, porque está faltando isso, não está faltando nada. Nós, jogadores, somos profissionais. Se tiver faltando, a gente não vai deixar de correr porque está faltando. É isso que vocês não estão entendendo. Eu respeito a imprensa. O que vocês quiserem colocar, vocês coloquem. Mas nem tudo é verdade. E o torcedor está nesse escudo, porque vocês falam uma coisa, a gente fala outra, e eles não sabem o que está acontecendo. Então, assim, a responsabilidade é nossa. O que você está me falando, a responsabilidade é nossa. Tá bom? Ponto. Responsabilidade é nossa. O que ele respondeu foi sobre uma pergunta que fizeram para ele. E ele falou: vocês às vezes colocam algumas coisas que nem tudo é verdade. Ponto. Foi isso que ele disse. Alexander que falou, não foi? Mas ele disse que a responsabilidade do que estava acontecendo ali fora era também da imprensa. A pergunta não foi feita sobre a questão do Barba nem nada. Mas eu entendi o que você está dizendo, eu compreendo. A questão toda que o torcedor não consegue compreender nesse momento é o seguinte: por exemplo, o outro colega disse fora no intervalo, no final da partida, que há coisas que os torcedores não sabem e que foi o Renan Lodge, né? Logo depois do jogo. Oi? Foi resolvido. Essa situação foi resolvida. Mas é sobre isso que talvez eu não me expressei bem. É sobre isso que o torcedor não consegue entender. Como uma situação que pode estar tão complicada que tem que ser resolvida com diretoria, com o Brax, sendo que salário está em dia, CT é bacana, está tudo certo e tem algo acontecendo assim que atrapalha o ambiente. Que tem que ser exposto, inclusive na imprensa. Vocês não sabem, mas está acontecendo. Você consegue compreender que o torcedor ele fica assim: mas peraí, você tem salário em dia, você está tudo em dia, o que está acontecendo que tem um problema lá fora? É sobre isso. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas é sobre isso. As coisas foram resolvidas internamente, como tem que ser. As coisas do clube têm que ser resolvidas internamente entre nós, jogadores, comissão técnica e diretoria. Foi resolvido. Então, você chegou no momento que você vem do Santos, muitos jogadores também nos seus clubes vindo para o Atlético. No momento em que falava Atlético protagonista, o Atlético brigando, montou um time para ser campeão e foi campeão. Queria te perguntar o que você vê do projeto ao longo desses anos. Você como líder, como capitão desse time, se esse projeto não é o que você esperava para os anos seguintes a 2021. Bom, vim num projeto ambicioso, onde fizemos uma grande equipe, conquistamos a Tríplice Coroa em triplete, né, em 2021. Saímos numa semifinal Libertadores com um gol fora, que a gente acabou tomando gol fora. Depois participamos de outros anos, infelizmente aí das últimas 4 Copas, a gente participou de 3 finais que a gente disputou. Infelizmente não veio o título. Se tivesse vindo o título, talvez a conversa poderia estar sendo diferente, mas procuro trabalhar para que eu possa estar sempre ajudando o clube, principalmente dentro dos jogos e subsequente em algumas situações que a gente acaba percebendo que possa estar ajudando e sendo importante para o clube. Então, saber que o momento não é fácil depois de uma derrota dessa, mas
É a gente se fechar, trabalhar para que a gente possa fazer desses 2 jogos que a gente tem difícil, trazer resultados positivos para que a gente possa ter mais confiança na temporada e continuar a equipe forte como foi nos últimos anos. Ô Everson, eu queria que você falasse um pouco do sistema defensivo hoje, que realmente não viu em nenhum momento o ataque do Flamengo. Foram apenas 8 finalizações no jogo, 4 gols e 2 defesas brilhantes suas. Eu queria que você falasse um pouquinho a avaliação do trabalho do Barba, como é que o time está mostrando uma bagunça em campo que parece que está refletindo essa bagunça dos bastidores. Infelizmente hoje teve esse ponto fora da curva, né? Hoje a gente acabou ficando um pouco mais exposto diante de uma equipe que tem qualidade. Os Cruzeiros finalizaram 8 vezes, tiveram 50% de aproveitamento e eu fiz 2 defesas ali difíceis ainda, onde no primeiro tempo eles acabaram matando com o jogo. Então, se eu não me engano, a gente teve até 2, 3 oportunidades ali claras de gols também, bola na trave, que poderia mudar um pouco a história do jogo, né? Se a gente empata um jogo ali no cabeceio do Coelho na trave, não sairia o time de meta, onde a gente subsequente acaba tomando gol. Então foi um ponto fora da curva, a gente acabou tomando 4 gols hoje, que óbvio que incomoda a todos, principalmente ao goleiro, tomar 4 gols. Óbvio que eu não gosto de tomar gol, muito menos 4, então a gente trabalhar para que a gente não possa ficar tão exposto assim como a gente ficou diante de uma grande equipe, minimizar os erros e ser defensivamente melhor, começar de trás para frente para que, não tomando gols, a gente possa retomar o caminho das vitórias. Everson, A avaliação do trabalho dele. Se eu falar por resultado, hoje foi um resultado ruim, mas no dia a dia vem fazendo um grande trabalho, vem nos ajudando. Desportivamente a gente vem jogando de igual para igual com as equipes, hoje jogando até de igual para igual com o adversário, mas não vai adiantar nada se jogar de igual para igual e você tomar 4-0 dentro da sua casa. Então, ele vem fazendo um bom trabalho, mas cabe nós jogadores também poder ajudá-lo para que o trabalho dele seja mais valorizado com vitórias, porque a gente sabe que resultado negativo nunca valoriza o trabalho do treinador. Everson, o Atlético vem enfrentando um momento difícil dentro de campo, fora de campo. O Maicon aqui disse que está resolvido, que vocês já bateram na tecla e acabou o problema. A questão que eu te pergunto é, como é que o elenco vai conseguir reagir a essa situação? Visto que o Atlético agora já está com a mesma pontuação do primeiro da zona do rebaixamento, o Atlético não consegue encontrar bons jogos seguidos. O que está acontecendo? Eu sei que trabalhar é o caminho, mas está faltando alguma coisa. O que pode ser essa coisa que está faltando aí dentro da sua experiência desses anos todos de Galo? Cara, mesmo coisa, chovendo molhado, é trabalho e bico calado, porque às vezes você fica falando demais e eu acho que é de dentro para fora, não de fora para dentro. É você trabalhar mais, você focar em trabalhar para que você possa trazer resultados positivos. Tem muito que eu tenho que falar aqui. Hoje, infelizmente, foi um dia ruim, perdemos com um arquirrival, uma derrota vexatória, você tomar 4 dentro da sua casa. Mas lamber as feridas, juntar os cacos e trabalhar para que a gente possa conquistar melhores resultados nos próximos jogos, para que a gente possa sair dessa situação incômoda que a gente vem vivendo hoje. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, os jogadores do Galo falaram depois de perder, né, para o Mengão por 4-0, com 2 gols de Pedro, um gol de Plata, um gol de Arrascaeta, né? Uma aula aí do Flamengo fora de casa, vencendo mais uma vez o Atlético Mineiro, né? Mantendo aí uma hegemonia fora de casa. E esse time aí só vem crescendo cada vez mais. Se você gostou do vídeo, já vai nos apoiando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.